Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Graça e paz, igreja. Deus abençoe grandemente cada irmão nesse domingo. Que bom, amados, que bom. Já terminou o mês de junho. Glórias sejam dadas a Deus. Primeiro domingo de julho. Seu dia 4 já do mês, 4 de julho. E já foi-se embora o primeiro semestre. Tchau. E parece do jeito que tá, esse ano vai, sim. Vamos, vamos contar verdadeiramente mais apertos, sim, que vitória. Mas louvado seja Deus em tudo, Deus seja louvado. Amém? Em tudo, Deus seja louvado. Eu gostaria que os irmãos se encontrassem bem neste dia. Há quanto tempo que a gente não se vê? Sinceramente, tudo isto está muito estranho, sim? Já começou mal, sim, estranho. E já tem tantos meses, sim? Aquele restinho de março, segunda quinzena de março, todo abril, todo maio, todo junho. Julho agora, algumas coisas vão abrir, outras vão continuar do mesmo jeito. As glórias sejam dadas a Deus. Acredito que passaremos por esta fase. Sim, eu louvo a Deus pela sua vida, irmão. Eu louvo a Deus pela sua vida, irmã. E sempre oramos ao Senhor para que Deus cuide. Glória a Deus. Para que Deus cuide dos céus, né? Deus cuide dos céus. Amados, estamos encerrando a revista O Comportamento do Crente. Princípios bíblicos de ética cristã. O comportamento do crente. Princípios bíblicos de ética cristã. E a última lição, a ética da comunhão. Sim, vimos essa revista toda, foi muito interessante, muito edificante também, edificou muito a minha vida. Sim, acredito que os irmãos também. Nessa lição 17, é muito grande, é muito grande. Vamos tentar dividir, pelo menos em duas vezes. Vou tentar, né? Dividir em duas vezes. Se não vai ser em três, mas vamos tentar. Só em duas. Esse domingo e o próximo. Ética da comunhão. A ética da comunhão. Vamos abrir as nossas Bíblias. Você que tem a revista. O irmão Laércio, sim, sempre cooperando, colocando as folhinhas no YouTube. E vai falar aí em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos dar leitura ao versículo chave. Sim? Diz a palavra do Senhor. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada os outros superior a si mesmo. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, obrigado, Pai, por poder concluir essa revista bíblica. Obrigado, Pai, por poder concluir este assunto sobre a ética cristã. E, querido Deus, nesta escola vai falar a sua última lição sobre a ética cristã. A comunhão, a ética da comunhão. Querido Deus, que possamos aprender. Sabemos que muita coisa já temos aprendido na nossa caminhada cristã, mas às vezes esquecemos na caminhada. Que possamos relembrar nesta manhã, nesta reflexão, este estudo bíblico, ao olharmos a tua palavra, possamos refrescar, aleluia, este conceito e a prática, além do conceito, a prática da comunhão. Muito obrigado, Pai. Abençoa os teus servos, abençoa as tuas servas nesta manhã, em nome de Jesus.
Amém e amém. Glória a Deus. Amados, o texto iniciante vai falar a respeito sobre a comunhão, sim? Mas a introdução fala que quando estudamos escatologia, a doutrina das últimas coisas, o ensino das últimas coisas, o escatón de Deus, vemos que tudo vai passar. Irmão, até o céu vai passar. Diz Apocalipse que haverão novos céus, sim, glória a Deus, e uma nova terra. Terra nova e céus novos, novos céus, nova terra. Até isso vai mudar. O nosso corpo também vai passar. Sim, o nosso corpo vai deixar de ser pecador. Não vai entrar pecado nos céus. Sim? Como será? Só Jesus que sabe. Será uma transformação, assim como o corpo do Senhor foi transformado, ressuscitou ao terceiro dia e ele voltou a se apresentar aos 11, sim? Comeu com eles, assou peixe, ali em João capítulo 21, partiu o pão. Então, assim como o seu corpo glorificado, a igreja será glorificada também. Então, tudo passará, até o nosso corpo de corrupção, de pecado passará. O que não passará será a igreja do Senhor. Olha a importância, irmão. Olha a importância, irmã, da igreja do Senhor. Mas não estamos falando dos tijolos, das telhas e da aparelhagem do som da Igreja Batista em Perequê. Não. Estamos falando da sua vida, irmã. Da sua vida, irmão. Esta sim é a verdadeira igreja do Senhor. A igreja que sempre, 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 séculos adentro. Já estamos no século 21. Mais de 2000 anos. Sim, mais de 2000 anos de testemunho na face da terra. Sim, então, esta igreja, esta não passará. Continuará sendo igreja lá nos céus. A igreja do Deus vivo, todo-poderoso. Mas o ensino, a revista em si, a introdução da revista, diz que tudo passará. Sim? E um versículo já destaca o início, sim? Da introdução da revista. Vamos ver Evangelho de João, capítulo 13. Sim, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Diz a palavra do Senhor. 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Louvado seja Deus. E aqui começa, sim, talvez seja pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo, a declaração maior de comunhão. Sim, esta é uma das maiores declarações de comunhão. Sim, que o mundo conhecerão que somos discípulos de Jesus se tivermos amor um para com os outros. Aqui vem o início e o princípio da comunhão. Esta é a origem da comunhão dada por Jesus. Sim? Agora vamos ao primeiro ponto. E o primeiro ponto vai falar sobre a verdadeira comunhão. É muito grande, parece pequeno esse capítulo 1, mas é muito grande o ponto número 1, a verdadeira comunhão. E nesse primeiro tópico, primeiro parágrafo da verdadeira comunhão, diz o que não é comunhão. O que não é comunhão. Por exemplo, o que não é comunhão? Tomar um café, tomar um refresco no final do culto, seja na cantina, sim? Ou seja, como o nosso cafezinho, antes pandemia, né? Porque depois da pandemia não apareceu mais o café. Com uma saudade do café. Viu, irmão? Mas antes pandemia, antes da pandemia, antes do isolamento, nós tínhamos aquele cafezinho gostoso. Então, não se trata. É bom? Oh, meu Deus, estou com saudade desse café. Estou com saudade desse café. Mas o tomar café e o bater um papo com o irmão não significa que isso é comunhão. É bom demais, irmão. É bom, mas não é comunhão.
sim, um bater papo, amizade. Eu posso tomar esse café, irmão, na porta da igreja, mas posso tomar também no colégio, com um aluno, com outro professor, bater um papo, sabe? Isso não é comunhão. É, comer na cantina, um salgadinho, pode ser na cantina do colégio também. A diferença da igreja é porque estamos, né? Mas o salgadinho talvez seja o mesmo. Então, aqui nessa introdução, ele vai falar o que não é comunhão. Eu posso sair com um casal da igreja, eu, minha esposa e outro casal, a comer pizza, a comer um hambúrguer, a comer um pastel. E já fizemos isso antes da pandemia, antes do isolamento. Fizemos isso. É, ruim não é, é bom. Não é não, irmão? É bom, mas não é comunhão. Não significa que isso seja comunhão. Você pode comer um pastel, uma pizza e um hambúrguer com qualquer pessoa. Não necessariamente com o irmão ou a irmã da igreja. Não estou dizendo que é ruim, pelo amor de Deus. É muito bom. É muito bom comer alguma coisa com o irmão, um churrasquinho, um passeio com o irmão, com a irmã. É bom, mas não é comunhão. Sim? É amizade. É ter uma simpatia com o irmão, uma simpatia com a irmã, com a família da igreja. Sim? Isto o que a revista está querendo explicar. Mas no fundo, também é isso mesmo. Isso aí não é comunhão, é ter simpatia, sim? Ser grato a Deus pela vida do irmão, pela irmã. Mas ele vai falar, sim, que isso aí, verdadeira. Melhora a comunhão? Melhora, ajuda. Mas a comunhão ainda é muito mais profundo que tudo isso e a gente vai ver isso, né? Vamos à definição. A definição de comunhão. A tradução portuguesa, segundo parágrafo, mais comum da palavra grega koinonia, de acordo com o Novo Testamento, a comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus, primeiro, e uns com os outros, em virtude da união com Jesus Cristo. Essa relação é estabelecida pelo Espírito Santo de Deus, que habita dentro de todo cristão, unindo-o a Cristo e a todos os outros cristãos em comunhão, óbvio. A relação se expressa por meio de compartilhar de bens materiais, da cooperação na obra do Evangelho, da manutenção da unidade e do amor, quando os cristãos se reúnem. O exemplo disso é encontrado em Atos capítulo 2, versículos 41 a 47. Você deve analisar esse exemplo e notar as várias características da comunhão. Anote as frases que combinam com essas características. Mas falando em reunião, em comunhão, quando não há comunhão, quando se mente ao Espírito Santo, acontece a morte. Lembra o que aconteceu? Eu estava lendo aqui e veio na minha mente, no meu coração, Atos capítulo 5. Era uma reunião de evangélicos, era uma reunião de irmãos cristãos, todos estavam doando, sim, para não ter necessitados no seio da igreja. E aparece Ananias e Safira, aquele casal abençoado, Ananias e Safira. Eles mancomunaram antes da entrega do bem, sim, que eles dariam para os apóstolos e para a igreja, sobre um valor. Mas, na realidade, eles tinham recebido um muito maior. Sim, então, eles resolveram, se mancomunaram nos dois para tentar passar a perna em Pedro, passar a perna na igreja. Mas eles não estavam pensando e se atentando que o Espírito Santo estava sondando os corações. Sim? Isto não é comunhão. Isto não é comunhão. Quando deliberamos, premeditamos fazer alguma coisa que fere a comunhão do corpo de Cristo. Muito cuidado, sim, haverá morte. Haverá morte. Aí você disse, pastor, isso aconteceu no primeiro século da igreja, sim. Só que hoje os mortos continuam caminhando, andando e respirando. Estão mortos espirituais. Sim, continuam andando, comendo feijão, jogando bola, assistindo filme, sabe? Mas está mortinho, mortinho da vida.
Viu? Então, cuidado, muito cuidado quando se fere a santidade e a comunhão premeditadamente. Isto, queira ou não queira, trairá resultados nefastos para a comunhão do corpo de Cristo. Sendo assim, vamos para Atos, capítulo 2, versículos 41 e 47. Texto muito conhecido da igreja, Atos, seu capítulo de número 2, já estou achando, versículos 42 ao 47. A igreja achou? Amém. Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Aqui diz do 41, vamos do 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus. Texto muito famoso, muito conhecido, muito pregado nas igrejas. E acredito que você já pregou esse texto. A pergunta, sim, a primeira pergunta, letra A. Quais as expressões indicativas de uma relação íntima entre os cristãos e o Senhor? Qual é esta relação, sim? Ou a expressão que indica, sim, que indica esta comunhão íntima entre os irmãos e o Senhor? Veja o versículo de número 42. Perseveravam todos no ensino dos apóstolos. Perseveravam todos no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não havia dois tipos de orações ambíguas, diferentes. Não. Todos tinham o mesmo sentir, o mesmo pensar. Lembre-se que, embora crescesse a igreja do primeiro século, já nesse contexto, a igreja nasce. Lembre-se que o fundador da igreja, Jesus Cristo, foi massacrado, foi espancado, torturado. Sim, primeiramente preso, mas foi torturado, massacrado, como diz Isaías 53, nele não se via formosura nenhuma. Era horrorosa a imagem deste homem, era uma bolha de sangue, todo ensanguentado, todo com hematomas. Mas a coisa mais linda é meu Jesus, o paradoxo, né? Este homem todo ensanguentado, todo inchado das hematomas e se torna a coisa mais linda da igreja, a coisa mais bela, coisa mais formosa da igreja é o seu Senhor, é o fundador, o Senhor Jesus Cristo, a coisa mais linda que já pisou nessa terra. Jesus de Nazaré, o fundador da igreja já nasce, sim? Já nasce para sofrer. A igreja seria, então, a verdadeira igreja nunca teria mordomia, não. A verdadeira igreja sempre, de um jeito ou de outro, vai ser perseguida. Então, embora houve nesta conversão de Pedro 3.000 almas se agregaram nesses dias, já existia esta pequena comunhão. Lembra que no outro capítulo, já capítulo 4, sim, final do 3 e do 4, Pedro vai ser apanhado com Pedro para negarem, sim, para negarem a existência de Jesus e não mais pregarem a respeito desse nome. Sim? Então a igreja já nasce assolada. E aqui a primeira característica é que todos tinham unanimidade de espírito em perseverar no ensino bíblico. O que os apóstolos
ensinava, não era de parte deles, sino do Senhor, as Escrituras. Sim? Então, já tinha este parecer. Hoje em dia, o ensino que nós entendemos por ensino, o melhor do ensino é a escola bíblica dominical. Me perdoe, né? Mas eu não conheço outro. Sim? A menos que você se enverede por um seminário e tal, mas vai aprender quanto? 4, 5 anos. Sim? Bacharelado, depois vai voltar para a igreja. Entendeu? Então, o sistemático da escola bíblica é que todo semestre, toda a vida, você vai estar estudando as escrituras. E em se tratando disso, se tornou um calcanhar de Aquiles hoje. A igreja vem relutando, muitas igrejas já fecharam escolas bíblicas, já fecharam escolas bíblicas. E eu me pergunto, a nossa igreja, você que está me ouvindo, irmão, e não sei se você vai me ouvir, sabe? Talvez você já nem queira ouvir mais os estudos pelo YouTube. Lamentável, né, irmão? Lamentável. Mas talvez você já não queira nem mais ouvir. Eu já sei o que o pastor Marcelo vai falar. Né? Você já sabe tudo. Então, lamentável que muitos irmãos, além de não virem mais para a escola bíblica, também não faz questão do ensino, sabe? Do ensino apostólico, do ensino bíblico. E a igreja tem no seu currículo a EBD. Aqui, meu irmão, sou uma das poucas, aqui neste bairro, no Perequê, eu não sei se é a segunda ou a terceira igreja só que tem. Nós somos a primeira. Não sei se duas igrejas aqui, duas, têm escola bíblica dominical. Você pode entrar em todas essas igrejas, todas. Todas. Desde aqui, a nossa metodista de frente até lá embaixo. Se você achar três igrejas que têm escola bíblica, é muito. Tem muito de tambor, de batuque, de pula-pula. Gente, fui comprar um negócio ontem no supermercado, parênteses. Tinha um forró, uma lambada aqui na igreja ali do lado, aqui embaixo aí, depois da irmã Milene. Sim? Um forró, mas rapaz, era um pula-pula. Eu digo, rapaz, cadê Jesus nesse negócio aí? Carne pura, tuetano, irmão, carne pura, mas lá eles, né? Lá eles. Mas a gente se jacta de que temos EBD. Irmãos, perseveravam no ensino apostólico. Nós estamos perseverando, irmão. Nós estamos perseverando no ensino bíblico? Boa pergunta, né? Então, isto era parte da comunhão. Você tem comunhão com o irmão quando vem para a escola bíblica? Isto é ter comunhão. Isto é ter comunhão. Sim? Ter o mesmo sentido, o mesmo pensamento. Eu vou para a escola bíblica porque minha irmã vai, meu irmão vai. E não é ser solidário, pelo amor de Deus, é ter comunhão. É amar a palavra de Deus, amar o ensino bíblico, sabe? E quando nós vemos hoje igrejas que já não sabem mais em que horário colocar EBD. Se colocar na manhã, irmão, se colocar na manhã, irmão, é porque todo mundo trabalha. Oxe, e quando deixamos de trabalhar? A vida toda, até os apóstolos trabalhavam. Paulo trabalhava, todo mundo trabalhou na vida. Sim, mas é domingo para descansar. O descanso da igreja não é aqui, não é domingo de manhã, não, irmão. Me desculpe. O descanso na igreja não é domingo. O descanso da igreja não é domingo de manhã, não. O descanso da igreja é nos céus. É nos céus. Sabe? É isso que estou falando, é isso que estou me referindo. Que estamos, sabe, protelando para lá, para cá, empurrando, não sabendo já que dia votar. E em que horário votar? Aí, porque já não faz mais sentido, irmão. Se votar de manhã, ninguém vem. Votar meio-dia, ninguém vem. Votar 3 horas, 3 da tarde, ninguém vem. E nenhum horário vai vir. Que tristeza. Irmão, que tristeza. Sabe? Se fosse alguma coisa mais atrativa, talvez a igreja ficaria cheia. Mas como a palavra de Deus, o ensino é enfadonho, não edifica, fica nessa, lenga-lenga, né? Deus tenha misericórdia. A igreja que vai arrebatar o Senhor Jesus, a igreja que vai arrebatar o Senhor Jesus, gosta de ensino bíblico, sabe? A igreja que eu conheço, que vai para o céu, ela gosta de ensino bíblico, gosta.
devemos colocar a nossa barba em remolho, em molho, sim? Nossa barba de remolho, porque quem não gosta de Bíblia, quem não gosta de ensino bíblico é o cão, o inimigo. Esse sim que não gosta da palavra de Deus. Mas a igreja deveria amar tudo que é culto, de estudo bíblico, de ensinança, porque senão teremos crente raquítico, como neste século XXI. Crente desfigurado, que nem parece cristão. Parece qualquer coisa, menos um cristão genuíno. Pergunta B. Quais as expressões indicativas de que os cristãos compartilhavam bens materiais entre si? É o versículo, sim, o versículo de número 45, Atos capítulo 2, versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, a necessidade, à medida que alguém tinha necessidade. Não é, sim, e aqui vale uma ressalva, sim, não é no tocante nos dízimos, não. Mas se você quiser também, a gente poderia envolver os dízimos. Tem muita gente, irmão, e eu acredito que você já ouviu essa pergunta, viu? Você já ouviu essa pergunta. Eu acredito que você não fez, mas você já ouviu essa pergunta. Irmã, perguntam para a senhora. O irmão pergunta para o senhor. Eu não dou o dízimo na igreja porque meu pastor, bem assim, viu? É bem assim. Meu pastor ou minha igreja não ajuda ninguém. Eu dou o dízimo, olha aí. Eu dou o dízimo para fulano de tal, eu dou o dízimo para um parente, eu dou o dízimo, sabe? Você não tem que dar. Primeiro, o dízimo não é seu. Sim, convenhamos. O dízimo não é meu, não é nosso. O dízimo é do Senhor. E a gente dá o dízimo na casa do Senhor. Independe do que vai fazer o Ministério de Tesouraria, o Ministério Pastoral, o Ministério, toda a diretoria da igreja, independente de, o meu dízimo é do Senhor e eu devolvo na igreja. Não é para dar para o parente que mora na Bahia, no Ceará, na Argentina. Não, não, irmão. O dízimo não é seu, o dízimo é do Senhor. E o Senhor é aquele que está ali, sim? Na igreja onde você se congrega. Então, meus irmãos, esta igreja levava tudo aos pés dos apóstolos. Não era que eles vendiam e dava para qualquer um que não acontecia isso, pisadinha. Sempre. Lembre-se em Atos, capítulo 6, quando as viúvas gregas, a grega que não era judia, não era pagã, as gregas, porque iam morrendo, massacravam os crentes, e as viúvas ficavam com filhos, sim? E começaram a reclamar dos apóstolos. Gente, vocês estão esquecendo de nós. Nós temos criança, por favor. Cada dia estão matando mais nossos maridos. Nos ajudem. E aí houve a ordenação dos diáconos. 7 diáconos, aí em Atos, capítulo de número 6, para servirem às mesas, para estar auxiliando no serviço da partilha do pão, para que as viúvas gregas e os órfãos pagãos, sim, pagãos não, que cresciam na igreja, que não eram circuncidados, e não deveriam ser também, não, eles teriam que ter alimentação. Então, não era qualquer um que chegava e dava carne, dava o arroz e o feijão. Não, não, não. A igreja era organizada, tinha os diáconos, e antes dos diáconos tinham os apóstolos que faziam isso, a distribuição de bens, para que nenhum necessitado passasse fome, passasse frio, nudez. Não. Então, isto fazia parte da comunhão. Isto fazia parte da comunhão. Mas entraram, sim, pluralidade no pensamento da igreja. E hoje, meu irmão, tem igreja que até banco tem. Sim, até banco. É, irmão. O apostolo comprou um banco. Sim, comprou um banco. O bispo comprou banco. E aí, sabe como que é banco, né? Você sabe muito bem, sabe, até me dá aula a mim
de inversão e tudo isso que se atrela ao dinheiro, sabe? Então, meu irmão, a igreja entrou numa uma pluralidade medonha. Então, cada um faz o que quer, mas o ensino bíblico é levar tudo para a igreja, como naqueles dias para a distribuição. Isto fazia parte da comunhão. Se a igreja não tem essa visão, sim? Se a igreja não tem essa visão de alcançar, pelo menos, nós vamos falar a todos, mas pelo menos aos irmãos, aquele que tem o dom de socorro, sim? Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos 12, que vai falar a respeito dos dons, sim? Aquele que gosta de fazer este serviço tem que chegar. Se a igreja não tem a visão ainda, tem que chegar à igreja e falar, olha, é, gente, nós que somos, vocês que são da liderança, pastor, olha, a gente poderia criar este ministério de auxílio às viúvas, de auxílio aos órfãos, de auxílio aos necessitados, sim? É, a igreja poderia fazer isso sim, claro que se deve também. Mas se a gente não tem esse ministério, criá-lo e que toda a igreja fique envolvida, que não sobrecarregue uma ou duas pessoas. Toda a igreja saiba doar, saiba dar, saiba. Isso também faz parte da comunhão. Esta é a verdadeira comunhão também, né? Então, aqui diz que todos davam os seus bens para serem partilhados, mas não dava para a pessoa que necessitava, dava para a liderança que distribuía para aqueles mais necessitados. Não é que essa pessoa não tenha visão, não. É que muitas vezes, às vezes a gente dá e dá, não é que para a pessoa errada, mas talvez não como deveria ser feito. Então a liderança muitas vezes tem essa visão de chegar junto, de orar e tal, e fazer com que o irmão e a irmã não fiquem dependentes a vida toda desta doação da igreja, sino que eles se esforcem também, sim? Se esforcem em galgar conhecimento e posições, sim? E ser serviçais, sim? Que não se acomodem, sim? Que não se acomodem. Então, isto, a igreja tem essa visão, sim? Vamos para a pergunta da letra C. Quais os indícios de que estava havendo cooperação na obra do Evangelho? Quais os indícios? Quais os indícios que estava havendo cooperação na obra do Evangelho? Veja aí de novo, sim, de novo, versículo de número 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Aqui no capítulo 2, ainda a igreja convivia nos lares e no templo de Salomão, no judaísmo. Mas no capítulo 3 em diante, do capítulo 3 em diante de Atos, vai acontecer, de Atos dos Apóstolos, vai acontecer a ruptura. A igreja neotestamentária não mais se casaria com o judaísmo. Capítulo 3 é o divisor de águas, o capítulo 3. Mas já existia a prática, veja bem. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então a comunhão no templo, perseveravam todos no templo, mas também se partia o pão. Quando surgiu lá na década de 80, porque não é novo, viu, isso de células, e queira pôr o nome que queira, G5, G3, G12, G20, C40, G20, né? O G20 é o dos poderosos da economia, e o G7 dos bambambam, os 7 mais poderosos do mundo. Então, haja G na vida. O mais atacado foi o G12, porque também foi o mais herético, né? Foi o mais herético. E diga-se de passada, igrejas batistas conhecedoras da palavra de Deus adentraram bonitinho nesse movimento G12, viu? Muitos líderes abraçaram esse G12, depois saíram tristes do movimento. Mas, sabe, esse
trabalho nos lares é velho, irmão. É tão velho que já existia ali no primeiro século, há 21 séculos atrás. Olha, já existia ali, já existia no primeiro século. Mas, mas ele toma um furor na década de 80. Na década de 80, ele vai ser alavancado por el tal de reverendo Ortiz, pastor Ortiz, lá da Argentina, mas ele cresceu tanto que começou a alastrar por países, Argentina, Uruguai, Brasil, depois já foi para os Estados Unidos, criou a Catedral de Cristal, todo movimento celular, né? Todo com células, que não tinha células, chamava grupo de crescimento. Então, por isso, tem muitos nomes, mas era nas casas, nos lares. E tinha esse modelo de resgatar isto, a partilha do pão. Sim, então é muito bom ter o domingo. Por quê? Porque o domingo, à noite, principalmente à noite, no culto evangelístico, é um monólogo. A igreja vai louvar, vai adorar tudo, mas é um monólogo. O pastor prega e a igreja é só ouvinte. Nos lares, a igreja toda trabalha. Aí que é o gostoso dos lares, porque todos trabalham. Se tivermos, e nós temos, parou com a pandemia, né? Por isso, esse isolamento acabou com tudo, né? Deu uma parada, uma esfriada até na igreja do Senhor. É, os líderes, nós tínhamos dois grupos grandes, né? Um lá para cima, da Avenida Amazonas para lá, e outro cá, né? Se os irmãos lembram muito bem disso. Então, hoje nenhum dos dois funciona pela pandemia, claro, isolamento. Quando voltarmos, vamos voltar com todo o gás, né? Vamos ver quanto voltamos, né, irmão? Que isso aqui tá demorado para chuchu. Mas vamos voltar, em nome de Jesus. Mas voltaremos com um, voltaremos com dois. O modelo foi fazer um culto, sim, que haja rodízio nos lares. Mas o modelo é bíblico e com mais de um líder. Não sou um líder. Não sou um líder de célula, sino vários líderes de células, para que se faça em mais lares, sim? Também que haja rodízio, mas que se faça em mais lares, e mais líderes, e mais lares, e mais líderes, para sair um dia do Perequê, atingir todo o Perequê, depois do Perequê, lá para baixo, para Bertioga, depois subindo e chegando, não sei, até o Rio de Janeiro, subindo ou descendo. Sim? Mas subindo é mais carente. Na minha visão, subindo é mais carente. Para lá, para Boracéia, para lá daqueles lugares, é mais carente. Tem menos igreja, a região norte. A região sul está bem servida. Santos, Praia Grande, São Vicente, está bem servida. Muitas igrejas. Mas lá para cima, inclusive de presença batista. Tem município que não tem uma igreja batista e nem congregação. Esse pastor, que heresia é essa? Não, não, eu lhe digo com fundamento. Eu lhe digo, inclusive, se um dia você quiser, mapeamos, sim? A região norte, setor norte, lá para cima de São Paulo, litoral norte. Lindas praias, lindo tudo, vai dar ação. Agora, igreja batista ou congregação, presença batista, não temos em vários municípios, viu, irmão? Não é nenhum nem dois, é em vários municípios. Isso é uma questão missionária a ser preparada e a ser atingida. Então, irmão, este é um sinal. Estar todos unânimes no templo. E talvez você me diga, mas pastor, o isolamento, eu sou o grupo de risco. Sim, 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 amém, amém, amém. Eu concordo com o irmão. Mas o isolamento não vai durar a vida toda, não. Não vai durar a vida toda, não. E antes do isolamento, nós tínhamos muitos irmãos que não estavam frequentando a congregação dos santos. Viu, irmão? Viu, irmão? O isolamento só veio ser, sabe, a gota d'água. Mas já tinha muitos irmãos e muitas irmãs que não estavam mais se congregando regularmente. Eram turistas. Sabe, você conhece essa palavra, crente turista? É, pois é. Lamentavelmente, na nossa igreja Batista em Perequê tinha crente turista. Vinha de cachorro em cachorro. Isso é tão feio, irmão. Isso não é ter comunhão. Não é ter comunhão. Talvez você me diga, mas estou bem com Deus. Aham.
e com o irmão. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Por que não quero ter comunhão com o irmão? O que está acontecendo comigo? O que precisa ser trabalhado em mim que não vou para a igreja? Né? Então, isso também é comunhão. Sim? Por isso, volto a repetir: não é só tomar um cafezinho após o culto, não é só comer uma pizza, um pastel ali, uma acarajé, não, não. Comunhão é isso, é sofrer com o irmão, sempre. Vi? Se vi todos os domingos, todas as quarta-feiras. Sim, eu trabalho, eu sei, eu também trabalho, mas eu tenho folga. Você pode ter uma folga um domingo por mês. Você pode ter uma folga na semana. E eu sou tão bobo, irmão. Talvez você me diga, você é bobo mesmo, pastor. Eu sou tão boboca que eu escolhi a minha folga quarta-feira. E não é porque eu sou pastor titular. Não, o pastor era Wagner. Conhece Vaguinho? Pastor Wagner. Pois é, eu queria quarta-feira a minha folga. Por quê? Para poder ir para a escola bíblica. Se eu pregasse, não pregasse na quarta, por mim tanto faz. Eu queria adorar, meu Deus. Eita, benção, poder estar na semana com meus irmãos, sabe? Então, eu escolhi a quarta folga, não escolhi a segunda, não escolhi a terça, eu chorava para que me deem quarta. Tanto faz, terça e quarta, mas quarta tem culto, terça não. Entendeu, irmão? Então, isso faz parte da comunhão com o irmão, estar com o irmão, amar o irmão, sabe? Isso é na semana e domingo, pelo amor de Deus, se congregue, né? Isto faz parte da comunhão. O mais é balela, é história, viu? E já encerrando, por isso que eu disse que não vai dar essa revista, hoje já temos 40 minutos de classe, viu? Para encerrar, o D, a letra D, disse: que provas você encontra de que aqueles irmãos, a se reunirem, mantinham unidade e amor? Veja os versículos finais, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Isto também faz parte, como disse a pergunta, qual é a prova que encontra daqueles irmãos se reunirem, mantinha unidade, o amor, né? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ah, irmão, a minha alegria é a sua, a minha tristeza deveria ser a sua. Se meu filho ficasse órfão, se eu fosse morto, massacrado, você o adotaria? Agora, se você ficasse massacrada, se você fosse perseguido e morto, será que eu vou cuidar do seu filho ou do seu neto? Eu vou ajudar seu filho e a sua neta? Sim, você faria isso pelo meu filho? Se eu tivesse neto, você também me ajudaria? Eu sendo morto? Pois é, a descaracterização da igreja do século XXI é uma igreja muito egoísta, muito egoísta. Uma igreja que só pensa na sua barriga, não na barriga do trem. Uma igreja que só olha por ela e não olha pelo sofrimento do trem, sabe? E lamentavelmente, esta igreja ainda vai ter que passar pelo vale se vai querer subir com Jesus. Porque, sinceramente, estamos distante, longe de ser parecido com a igreja do primeiro século. Mas anos luz de ser parecido com a igreja do primeiro século. Vamos ter que passar pela moinha, um pouquinho. Sim? Isso aqui é café pequeno, o que vem pela frente, sabe? É, você viu, lembra que a gente vem falando isso, você pode revisar os cultos, tá tudo gravado, o irmão Laércio, você pode ver no YouTube, no perfil da igreja, tá tudo gravado, graças a Deus por isso. A gente vem falando isso de março, de abril, sim? Que vai vir coisa pior aí, e já agora vem uma mutação, uma febre aí, um vírus mais forte que esses. Misericórdia. Misericórdia. Eles querem meter um medo na população. O povo já está com medo. Agora vem o corona do porco.
Misericórdia. Já havia o corona do vampiro, o corona do morcego, agora vem o corona do porco. Veja só. Então, irmão, disse que é mais letal, letal não, letal é um só, né? Todo mundo morre, mas é mais forte, não contágio, né? Mais contagioso. Então, misericórdia, irmão. Se isto já paralisou a igreja de um jeito que o nego não quer vir para a igreja mais nunca, imagine quando vinha esse porco aí, essa gripe, esse vírus, esse corona do porco. Aí que acabou de vez, meu irmão. Aí pode fechar a igreja mesmo. Vai ser de chorar, irmão. De chorar. E ainda não é o fim, viu? E ainda não é fim. Ainda vai se perder muito patrimônio, muito emprego, muito dinheiro. Haverá fome mesmo. Isso aqui, irmão, é café pequeno pelo que vem pela frente. Horrores vem pela frente. Horrores. Sabe? Por isso que a igreja vai ter que passar um pouquinho pela moinha para ver se a gente se parece com a igreja do primeiro século. Porque estamos anos-luz. Anos-luz da igreja do primeiro século. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos encerrar, não vai dar para seguir mais. Vamos parar nesse um primeiro ponto, viu? Primeiro ponto, e não terminamos o primeiro ponto, mas vamos encerrar aqui. A hora avançou e tudo para falar de comunhão e o que não é comunhão. O que é e o que não é comunhão. Que Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude. Talvez o meu tom de voz não agradou a irmã, não agradou o irmão. Talvez as minhas colocações incomodem a irmã, incomodem o irmão, mas nós vamos embora, irmão. A igreja vai embora. E para a igreja ir embora, tem que viver aquilo que prega. Chegou o tempo, chegou a hora, irmão. Chegou o tempo, chegou a hora de vivermos o que pregamos. Nisso vai ficar, irmão, para trás. No dia do arrebatamento, que vai ficar de gente para trás. Pastores, irmãos. Eu sempre disse isso. Pastores vão ficar para trás. Adúlteros, fornicários, sabe? Vão ficar para trás. Irmãos vão ficar para trás. Esposo vai ficar para trás, esposa vai ficar para trás, filho vai ficar para trás. Talvez você me diga, mas pastor, não é bíblico? Sim, é bíblico. E se credes, tu e tua casa, sim, mas irmãos, estamos vivendo num secularismo tão triste, que a igreja se enveredou por esse secularismo, irmão. Uma igreja fria, distante, egoísta, apática, sabe? Como um todo, viu, irmão? Não estamos falando do perequê. Eu sempre faço a ilustração de assim, não é só perequê, não. Não estou falando do perequê. Estamos falando da igreja do Brasil e do mundo, irmão. A igreja ocidental, que a oriental não, porque do Oriente a gente vê poucas notícias, e as poucas que se vê é perseguição. Você não conta uma boa da igreja oriental. Todas perseguidas, Japão, Coreia. Japão nem tanto, mas China, Coreia, Rússia, sim, a Indonésia. A Ásia para lá mesmo é só sofrimento. E para cá, Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Amém? Então vamos orar. Vamos orar para que o Espírito Santo traga, né? Não a revelação já está aí, a palavra de Deus. Sim? Traga a nosso coração esse contentamento de voltar às primeiras obras. De voltar às primeiras obras. Você se lembra quando desceu as águas do batismo? Lembre-se aquele dia. Lembre-se, um minutinho só. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Lembre, era um batistério. Qual era a igreja que você foi batizado, irmão? Você tinha uma escada para subir no batistério? Foi na praia? Foi no riacho? Foi num tanque? Aleluia! Lembra aquele dia, irmão? Talvez a água estava fria. Eu não sei se você se emocionou, irmão, se chorou. As águas dos olhos que saíam as lágrimas quentes queimavam o rosto. Se confundia, havia uma mistura de emoções naquele dia na água. Talvez você fez a promessa, não ao ministro, ao pastor que batizou, não. A promessa que você fez a Deus. Ah, Senhor, eu vou te seguir.
Senhor, eu vou te servir, te seguir sempre, te servir também. Vou te amar, querido Deus, não vou faltar nunca. E como de fato começou a ir em todos os cultos, eu sou da época, irmão, que passava domingo na igreja. Acordava cedo para ir para a escola bíblica e só voltava para almoçar e já saía no rastro de novo para evangelismo. Depois do evangelismo voltávamos, lavávamos o rosto na mesma igreja, sim, e ali esperávamos união de treinamento, 6 da tarde, 7 terminava e começava o culto vespertino, culto evangelístico. O domingo, literalmente, era do Senhor na década de 80. Hoje o domingo tomou outros rumos. A igreja se secularizou. Por isso, irmãos, por isso, pense um pouquinho e que o nosso coração volte a ter essa comunhão profunda com o Espírito Santo de Deus, com a igreja de Deus, com os irmãos que fazem parte da igreja de Deus. Oremos, querido Deus. Eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão, querido Deus, pelas vezes que não pratiquei a comunhão com meu irmão, com minha irmã. Às vezes que negligenciei a comunhão. Querido Deus, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia da minha vida. E que eu possa ter a comunhão que a igreja do primeiro século tinha, um para com o outro. Mas que o irmão também tenha esse sentir e esse pensar. Que possamos todos voltar no tempo. Ainda que tenhamos o celular na mão, coisa que os apóstolos não conheciam nem a luz elétrica. Querido Deus, ainda com o celular na mão, que possamos ter este coração de discípulo, de amarmos uns aos outros, de sofrermos juntos um com o outro, de orar as mesmas orações um com o outro. E, querido Deus, de compartilhar a palavra um com o outro, o ensino bíblico um com o outro. Querido Deus, traga para esta igreja do século XXI, não somente a nós em Perequê, como um todo no território federal, esta comunhão gostosa que devemos ter com o Senhor, mas também com nosso irmão e a nossa irmã, a qual vemos. Louvado e engrandecido seja teu santo nome. E querido Deus, a igreja que se vá para os céus, entendemos que ela se vá com toda a prática, esta prática de Atos capítulo 2. Não tem outra igreja. A única igreja que se vá para os céus é esta que respirava Jesus Cristo 24 horas por dia. Muito obrigado. Eu te louvo, te agradeço pela Igreja Batista em Perequê, pelos seus membros, a diretoria, líderes de ministérios e querido Deus. Úsanos após este isolamento, úsanos após esta pandemia para saquearmos o inferno e povoar os céus. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém. Amados, quero encerrar esta escola bíblica dominical, já lhe dizendo que à noite, hoje teremos a ceia, a primeira ceia depois do isolamento. A última foi em março, irmão. A última ceia do Senhor foi primeiro domingo de março. Abril, maio e junho. 3 meses sem ceia amanhã. E será bem atípica, viu? Só indo para ver. Atípica. Não serão os irmãos e as irmãs que servirão. É só, não vou falar mais nada. É só indo para ver como vai ser essa ceia. Deus abençoe. Tenha um domingo em família. E nos vemos logo mais no culto evangelístico. Fique com a paz do Senhor e em família, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe, amados. Amém.